No vídeo de hoje, atendendo a alguns pedidos, me pediram para fazer uma análise, após o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, do desempenho dos clubes brasileiros em geral, na competição internacional. Já era para ter feito esse vídeo há algum tempo, infelizmente não pude fazer, depois fiquei um tempo fora aí por conta de uma cirurgia que eu fiz, né? Um procedimento no dente, arranquei o siso, mas agora estamos de volta. Hoje, como é um dia que não tem jogo, não tem nada, né? No caso, não teve no dia anterior, então dá pra gente fazer esse vídeo aqui de forma mais sossegada, tranquila. Até peço desculpas pela demora, mas vamos fazer uma análise aqui. Você fica à vontade também para comentar o que você achou dos clubes brasileiros do Mundial, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Beleza? Antes, like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos juntos mais uma vez. Obrigado a cada um de vocês que sempre chega aqui, se inscreve, que participa, que assiste o vídeo. Enfim, muito obrigado a cada um que de alguma forma contribui para que esse canal, graças a Deus, consiga chegar a mais pessoas. Graças a Deus, em primeiro lugar, e principalmente a vocês, que são pessoas enviadas por Cristo mesmo, né? Para ajudar a gente aqui. Muito obrigado. Bom, vamos lá, vamos falar desse Mundial. Começar pelo Botafogo, né? O Botafogo foi o primeiro eliminado da competição internacional do Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo fez uma campanha que, na primeira fase especificamente, surpreendeu algumas pessoas, inclusive eu. Aliás, acho que surpreendeu muita gente. E fez uma primeira fase digna de elogio. Por quê? O Botafogo cai num grupo onde tem, no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo cai num grupo onde tem PSG e Atlético de Madrid. Entendeu? Tem o Seattle, que é dos Estados Unidos, mas esse aí era a balança do grupo, né? Todo mundo acabou ganhando desse time aí. Mas Atlético de Madrid e PSG, no grupo onde tem o Botafogo, o que você imagina? Qual que é o mais óbvio para muita gente? Vai passar PSG e Atlético de Madrid. E o Botafogo passou em segundo. E vencendo o PSG, então, campeão da Champions League. O time do momento. Vencendo por 1-0. Ah, mas jogou feio, etc. Não importa, venceu. Contra clubes assim, se você jogar 10, você vai perder 9 e talvez você vença uma. Né? Ou empata uma. E o Botafogo, essa uma foi nesse jogo aí. E o Botafogo venceu. O PSG não conseguiu ter uma chance sequer no jogo. O Botafogo teve uma chance de gol, foi lá e aproveitou. Foi efetivo, venceu o jogo. Foi letal e tal. 1-0, beleza. Aí perdeu para o Atlético de Madrid. Venceu, antes disso havia vencido o Seattle, né, na primeira rodada, 2-1. Não fez uma grande partida, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo até legal ali, segundo tempo nem tanto. Aí você pega o jogo contra o Atlético de Madrid, consegue fazer uma partida defensivamente até que tranquila, não passou tantos sustos assim, perdeu por 1-0. O Atlético de Madrid ficou muito em cima, tal, natural, estava buscando a classificação, mas o Botafogo conseguiu se classificar com 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota, um saldo positivo de um gol. O Botafogo passou, né? E aí, cara, vamos para as oitavas. E aí que eu acho que o Botafogo se perdeu. Porque o Botafogo não tem um time espetacular? Não. Mas o Botafogo podia mais. É por isso que o torcedor do Botafogo é bronqueado com o Renato Paiva, que logo depois acabou deixando o comando técnico do clube. Porque o Botafogo entrou para jogar contra o Palmeiras como se o Botafogo fosse um time pequeno, do interior, e o Palmeiras fosse o maior bicho-papão da história. E não era para ser assim. Por isso o Botafogo perdeu. Então, acho que a sensação que o torcedor do Botafogo tem, pra gente chegar à conclusão aqui, é que podia mais. Ser campeão? Não. Acho que nem o torcedor mais otimista do Botafogo imaginava isso. Mas chegar numas quartas, talvez. Entendeu? Enfrentar um Chelsea da vida. O Botafogo poderia mais. Ah, Nicolas, então você tá dizendo que o Palmeiras só ganhou porque o Botafogo se retrancou lá atrás e não jogou bola. Foi jogar depois e tomou o gol. Não. Mas o Botafogo podia ter jogado de igual para igual e numa dessa vai que, né? Vai que venceria o jogo. Poderia vencer. São duas equipes grandes, inclusive joga agora amanhã pelo Campeonato Brasileiro, né? São duas equipes gigantes, são duas equipes grandes que poderiam lutar pela vitória. Como o Palmeiras lutou, o Botafogo também poderia lutar. Por isso que eu acho que fica essa sensação
aí pro torcedor botafoguense. Mas mesmo assim é uma campanha muito digna, muito espetacular. O Botafogo bateu no PSG. Tá, que depois o PSG acabou tomando 4 do Real Madrid e tudo. Desculpa, 4 do Real Madrid não, 3 do Chelsea, né? Venceu o Real Madrid por 4-0. Eu ia falar uma grande bobagem agora. Não, falei. Mas me perdoe aí. 3-0 pro Chelsea, beleza, na final do Mundial. Perdeu. Enfim, beleza. É do jogo. Agora, o Botafogo desbancou o PSG. Naquele momento era algo visto para todo mundo praticamente como algo impossível. Ou quase impossível. E aconteceu. Então tem os seus méritos. Vamos agora falar do Flamengo. O Flamengo fez uma campanha no Mundial de Clubes também, na Copa do Mundo de Clubes, também desbancando adversário, para muitos, chato, como o Chelsea. Coisa que o Palmeiras, por exemplo, não conseguiu fazer, nem o Fluminense. O Flamengo fez. O primeiro jogo o Flamengo venceu por 2-0, né? Contra o Esperance da Tunísia, e depois pega o Chelsea. Um dia depois, inclusive, do jogo do Botafogo contra o PSG, tava todo mundo em êxtase, tal, não sei o que, o Botafogo venceu o PSG, tava todo mundo em êxtase ali. E aí o Flamengo vai e ganha do Chelsea de virada por 3-1. De virada por 3-1. Também tem muito mérito, Felipe Luiz. Muito mérito. Mas o Chelsea não estava no seu melhor ritmo físico, etc e tal. Não importa, o Flamengo foi lá e fez 3-1 com autoridade, jogando bola. E aí o Flamengo jogou bola contra o Chelsea. Em momentos do jogo, o Flamengo chegou a ser melhor que o Chelsea. Principalmente no segundo tempo. O Flamengo estava tendo dificuldades para encontrar o gol. Quando saiu o primeiro, em menos de 30 minutos, fez o 3-1 de forma sossegada, até com uma certa superioridade, tranquilidade. Venceu o Chelsea. Depois, fez um jogo protocolar ali contra o Los Angeles FC, empatou em 1-1, foi para as oitavas. Nas oitavas, o Flamengo teve a dificuldade contra o Bayern de Munique, que era um adversário difícil. Eu acho que o Flamengo fez uma boa campanha. Talvez algum torcedor do Flamengo não concorde comigo, mas eu acho que o Flamengo fez o que ele podia fazer. Nicolas, mas era contra o Bayern e tal. O Flamengo foi melhor que o Bayern em alguns momentos do jogo. O Flamengo teve mais a bola. É verdade que tomou os gols por erros individuais. É verdade. Mas é muito normal o Flamengo ser eliminado pelo Bayern de Munique. Era o Bayern de Munique naquele momento, uma qualidade técnica absurda. Depois que ela acabou sendo eliminado pelo PSG, beleza, do futebol, mas o Flamengo ser eliminado pelo Bayern de Munique é algo normal. Se o Flamengo passasse, seria algo histórico. E o torcedor do Flamengo, eu imagino que o torcedor sensato também sabia. Dava para passar. Primeiro porque é futebol, segundo porque o Flamengo tomou os gols muito por erros individuais. E como o Flamengo errou, o Bayern também teve lances de erro no jogo. Só que o nível de letalidade do Bayern é muito maior, né? Muito alto. E o Flamengo não conseguiu. Eu acho que o torcedor do Flamengo, do Mundial em si, claro que muitos queriam, né, que o Flamengo chegasse mais longe e tal, mas foi uma ótima campanha também dentro do que o Flamengo fez. O Flamengo ganhou do Chelsea, cara, que foi campeão do mundo, ganhou o Mundial de Clubes, ganhou a Copa do Mundo de Clubes. Isso é espetacular. Então foi uma ótima campanha do Flamengo, apesar de ter chegado nas oitavas, foi uma boa campanha. Vamos falar do Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras, nessa situação toda, por mais que tenha chegado mais longe, mas foi uma equipe onde foi a que menos fez jogos seguros, assim, né? Você pega, por exemplo, um jogo contra o Porto na primeira rodada, foi 0-0, o Palmeiras sendo melhor que o Porto, tendo chance, inclusive, de ganhar o jogo, foi o primeiro confronto de um brasileiro contra o europeu na Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras quase ganha esse jogo, inclusive, o Porto conseguiu segurar o 0-0. Depois o Palmeiras pega o Al-Ahly do Egito e vence por 2-0. Só que o jogo, se você for olhar, eu me lembro bem, o primeiro tempo do Palmeiras foi um primeiro tempo muito ruim. Foi o primeiro tempo onde o Palmeiras estava muito nervoso, não criou nada. No segundo tempo, quando entra o Flaco Lopes, o Palmeiras desencanta, faz tem o primeiro gol, né? Depois o segundo gol do Flaco Lopes no contra-ataque. Beleza. Aí você pega Palmeiras e Inter Miami. Esse jogo foi o mais crítico. Porque o Palmeiras viu a classificação dele escapando pelos dedos, claro.
Para isso acontecer, para o Palmeiras ser eliminado, não bastava o Palmeiras perder para o Inter Miami, né? Tinha que perder por um saldo de gols um pouco grande e tinha que ter um resultado positivo lá no outro jogo entre Porto e Al Ahly do Egito. Né? O Al Ahly tinha ganhado o Porto, tal, ou o Porto ganhado do Al Ahly para poder se classificar. O Porto, inclusive, tinha que fazer até um certo saldo de gols, o que não conseguiu. Com isso, o Palmeiras passou com empate. Claro que o empate garantia o Palmeiras, mas no momento, até os 37 do segundo tempo, o Palmeiras perdia o jogo por 2-0. E foi engolido pelo Inter Miami. Engolido pelo Inter Miami. Não jogou nada. Por isso o torcedor ficou muito puto depois do jogo. Eu me lembro até que eu fiz um vídeo aqui. Pô, não precisava, né, Palmeiras? Eu falei isso aqui. Aí vai para as oitavas, o Palmeiras vence o Botafogo. Joga mais com o Botafogo. Vence o Botafogo. É, claro, um jogo difícil. Não dá para esperar um jogo onde o Palmeiras fosse fazer 2, 3, 4. Porque era um jogo de equilíbrio muito grande. Mas o Palmeiras venceu também pela falta de futebol do Botafogo. O Botafogo se defendeu muito e esqueceu de jogar. O Palmeiras quis jogar e quis a vitória. Por isso venceu. Contra o Chelsea, aí entra a cena do palmeirense, né? Pô, mais um erro de individual, o Palmeiras perde o Mundial de Clubes, perde a Copa do Mundo de Clubes. Foi o que aconteceu. O Palmeiras fez o primeiro tempo muito ruim, muito abaixo do que se espera contra o Chelsea. O Chelsea foi melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. Segundo tempo, o Palmeiras igualou as coisas, poderia ter levado o jogo para prorrogação ou até ganhado o jogo no tempo normal. Por que não? O Palmeiras teve chance para isso. Mas aí, no erro individual do Everton, o Palmeiras toma o segundo gol e aí a casa cai de vez. Resumo da campanha do Palmeiras? Uma campanha regular, boa. Regular para boa. Tá? Não acho que foi uma ótima campanha, não. Aí alguém vai falar assim, pô, mas o Palmeiras chegou nas quartas de final. Chegou mais longe do que Flamengo e Botafogo. Sim. Quanto a resultado, ótimo. Quanto a desempenho, poderia mais. Poderia mais. Eu acho que o Palmeiras acabou tendo algumas dificuldades aí e dava para jogar um pouco mais. Tudo bem, não quer dizer que queria chegar longe, tá? Porque o resultado também às vezes independe um pouco de desempenho, mas o Palmeiras poderia ter jogado um pouco mais. Independente disso tudo, o Palmeiras fez uma boa campanha no Mundial de Clubes, uma campanha digna. Todos os clubes aqui que eu estou citando, todos eles fizeram uma campanha digna de aplauso. Chegaram longe, bateram em clubes, no caso, principalmente o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense que eu vou falar agora, bateram em clubes que muita gente não esperava que isso iria acontecer, inclusive eu. E o Palmeiras também tem uma campanha satisfatória. Agora vamos falar do Fluminense, né? O Fluminense foi o que mais chegou longe no Mundial de Clubes. Chegou na semifinal contra o Chelsea e tudo. Mas o Fluminense começa no jogo contra o Borussia, onde muita gente acreditava que o Fluminense perderia esse jogo. O Fluminense empata com o Borussia, só que não empata com o Borussia só se defendendo e tal. Empata jogando bola. O Fluminense foi melhor, sim senhor, contra o Borussia Dortmund. Foi melhor, sim senhor. Aí depois pega um clube sul-coreano, agora que eu me esqueci o nome, né? O Ulsan Hyundai, acabei de lembrar. Vence por 4-2 num jogo com uma certa dificuldade onde o Fluminense não imaginava. Né? O Fluminense, inclusive, começa o jogo com muita facilidade, o time adversário todo atrás, o Fluminense em cima. De repente os caras vão lá, acham 2 gols, complica o jogo, o Fluminense tem que correr atrás. Beleza. E aí com uma Mamelodi na última rodada da fase de grupos, empata em 0-0, classifica, vai para as oitavas de final. Beleza. Aí você pensa assim, pô, cumpriu, como todos os clubes na época, né? Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo, eu falei aqui. Cumpriram o papel deles, que era passar na primeira fase. Era não ficar na primeira fase. O papel está cumprido. Beleza. Fechou. Agora o que vier daí para frente é lucro. Aí o Fluminense pega a Inter de Milão e vence a Inter de Milão. Que era só vice-campeã. Vice-campeã da Champions League. Ah, mas num futebol muito reativo, tudo bem, não importa. Mas era a Inter de Milão. O Fluminense vai lá e vence a Inter de Milão. Aí pega o Al Hilal. O Fluminense vence o Al Hilal. Não é que venceu nos pênaltis, venceu e na prorrogação, não. Venceu no tempo normal. Teve dificuldade? Teve, mas venceu. Venceu. Inclusive contra o Al Hilal passou bastante perigo, mas conseguiu vencer. E aí vai contra o Chelsea. E aí não deu, né? O Chelsea, inclusive, com um reforço, jogando muita bola, que era o João Pedro, que havia acabado de chegar.
Inclusive jogou no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras, aí no jogo contra o Chelsea entrou como titular, fez os 2 gols e aí, por ironia do destino, o destino quis que seria uma cria de Xerém para fazer os 2 gols que tirasse o Fluminense no Mundial de Clubes, que foi justamente o João Pedro. Fluminense é eliminado, o Fluminense, eu acho que de todos aqui, não só pelo resultado, mas até por onde chegou e como chegou, o Fluminense teve um melhor desempenho de todos aqui. E chegou numa semifinal. Aí agora você vai falar assim, pô, mas o Fluminense do brasileiro tá patinando. Tá. Tá que depois que o Fluminense volta pro Brasil, o Fluminense perde o Arias, que é um ponto desequilibrante, né? Era um ponto desequilibrante daquele time. Você perde o Arias, você perde o motorzinho daquele time. E o Fluminense agora está começando a retomar sua confiança de novo. Classificou na Copa do Brasil, no Brasileiro voltou a vencer. Daqui a pouco tem Copa do Brasil de novo, tem Brasileirão para o Fluminense no final de semana. Mas o Fluminense agora está conseguindo retomar a confiança e não é um time que vai brigar por título, não vai brigar por título brasileiro, mas tem tudo aí para fazer uma campanha legal ali, ficar no meio de tabela, sem sustos. Claro que ainda tem a Sul-Americana, né? O Fluminense está jogando a Sul-Americana também, pode ser que consiga alguma coisa no torneio de mata-mata, por que não? É futebol. Mas a campanha que o Fluminense fez na Copa do Mundo de todos, na Copa do Mundo de todos aí, né? Na Copa do Mundo de clubes, foi histórica. Foi histórica e espetacular. Com o Renato Gaúcho falando um monte, é verdade, fazendo seus desabafos, mas o Fluminense conseguiu chegar aonde muita gente queria chegar e não chegou. E detalhe, o Fluminense de todos os clubes que saíram do Brasil para jogar esse Mundial, o Fluminense era o mais modesto. Em termos de investimento, em termos de grana, era o clube mais modesto, era o que menos se esperava dele. E foi aonde o Fluminense chegou, e chegou até uma semifinal. Poderia, né, dependendo da situação, se tem uma bola ali, entra, o Fluminense consegue fazer 1-0 cedo contra o Chelsea, talvez a história seria outra, mas o Si não entra em campo, né? Então é isso, pessoal. A análise está feita, o vídeo pedido está feito. Muito obrigado a todo mundo, o vídeo ficou até um pouco longo. E aí eu quero que você fique à vontade para comentar o que você pensa desses 4 clubes que eu falei, que eu citei. Fica à vontade para discordar também, beleza? Fica à vontade. Se você pensa, eu não acho que o Fluminense fez uma boa campanha, então fica à vontade. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, enfim. Deixa a sua opinião, pode ficar à vontade para dar a sua opinião aqui com relação a esses clubes na Copa do Mundo de Clubes. Valeu? Até o próximo, pessoal. Até o próximo vídeo. Like no vídeo se gostou do conteúdo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal. Até a próxima.